2024, estamos iniciando aí mais um ano, desafiador sempre no turismo, mas estão dizendo que esse ano vai ser um dos melhores entre os últimos 15 anos, né? Considerando até os melhores anos aí antes da pandemia, todas as estatísticas de mercado, não só no turismo, né, estão apontando como um excelente ano. Então, é bom que é mais uma ferramenta, né? O iFriend é mais uma ferramenta para que vocês possam ter esse incremento de venda. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer a participação de todo mundo. Vocês devem ter recebido aí o aviso da gravação. A gente está gravando o treinamento, depois o link fica disponível, porque a gente sabe que, às vezes, pode acontecer alguma coisa, um cliente chamar, alguém precisar sair da chamada, ou até assistir depois, porque todo produto novo e toda empresa nova é normal que gerem muitas dúvidas, tá? Durante a apresentação, se vocês tiverem dúvida, eu vou pedir para vocês escreverem no chat ou anota e no final pergunta, porque é comum surgirem dúvidas quando eu estou explicando, mas às vezes ali na frente essa dúvida é sanada quando eu falo sobre outro ponto. Então, vocês podem ou anotar ou escrevendo no chat, quando a gente acabar, todas as dúvidas são tiradas, tá? Bom, aqui comigo na chamada, a gente tem o Roberto, que é o gerente de marketing, tá a Sabrina também, que é do time de marketing, e tá o Tiago, que é o executivo de contas de todo o estado de São Paulo, a Bruna, que é executiva de contas de Centro-Oeste, Nordeste e Norte, né? A maioria de vocês já deve conhecer os executivos. E depois também eu vou passar para vocês, né, uma listinha com para todo mundo estar participando, um cupom de desconto, tá? Para a gente poder ir usar bastante nesse mês de janeiro, já começar o mês bem, e também uma lista com os executivos de toda a área, tá? Que também tem executivo no Sul e também tem executivo que atende a região Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. E todos os canais de atendimento, chat. Então, todas as informações que vocês precisarem, tá bom? Bom, eu vou compartilhar minha tela, então não vou estar vendo vocês, o Roberto vai me auxiliar se alguém fizer alguma pergunta, às vezes alguma coisa urgente, alguma coisa importante que eu precise ser interrompida, então não tem problema nenhum. Então, só levantem a mão, coloquem no chat que o Roberto... Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Está aparecendo minha tela para vocês? Carregou agora. Normal. Ótimo. Porque a internet hoje aqui ela tá lenta, então peço desculpas aí. Se demorar a mover a tela, alguma coisa assim, me avisa, por favor, que aí eu volto para a tela, tá? Bom, então o iFriend, para quem não conhece, o iFriend é uma startup, nós somos uma travel tech, tá? Uma plataforma de guias e receptivo. Então, é definitivamente um produto inovador no mercado. O iFriend, ele surgiu, a ideia em 2015, né, com os dois sócios principais, que é o Leonardo Brito e o Diogo Leão, como uma ideia, um aplicativo que conecta o viajante com o morador local para que ele tivesse uma experiência diferenciada naquele destino onde ele está, onde ele vai viajar, onde ele viajaria. E de lá para cá, obviamente, a empresa mudou bastante, a gente hoje é totalmente dedicado ao mercado B2B, né, que são as parcerias com as agências, os produtos mudaram bastante, hoje a gente, depois eu vou falar com calma sobre o produto lá na frente, então é uma empresa que rapidamente tomou corpo e lugar dentro do trabalho das operadoras e das agências no Brasil todo, porque, de fato, como eu costumo dizer, depois de toda a globalização, e quem já está no mercado há muito tempo, né, hoje em dia o passageiro tem acesso a tudo, ou a quase tudo online, e as agências têm liberdade de fazer um trabalho forfait mesmo, né? Então, você já tem onde comprar o aéreo, você já tem onde comprar o hotel e o seguro. E essa parte de atividades e guias, principalmente, era uma lacuna no mercado, né? A gente tem até alguns lugares onde vocês encontram a experiência, mas experiências como a nossa, exclusivas, e contratação de guia, de fato, é um produto exclusivo. Então, aqui, a partir da ideia, né, ela veio surgindo sobre alguns pontos principais, né? A insegurança de viajar para lugares exóticos, dificuldade de idioma, porque eu não sei se vocês sabem, mas menos de 2% da população brasileira fala inglês. A
plataforma é global, a gente tem clientes estrangeiros, mas 90% são brasileiros, né? Uma viagem que parte, né, do Brasil para fora ou do Brasil para Brasil mesmo. Então, a dificuldade do idioma é um fator impressionantemente determinante, né? A gente percebe como o guia, ele apoia nesse ponto. Às vezes as pessoas fecham mais até pela dificuldade de idioma inicialmente do que pelo passeio. E, obviamente, depois se encantam com a prestação de serviço e vendo o que é um tour com guia. Quem já fez tour com guia sabe a diferença. Tem a questão da falta de companhia de viagem, né? Porque muita gente viaja sozinha, fica insegura, às vezes não quer um passeio regular, prefere uma coisa privativa e uma coisa personalizada. Otimização de tempo, né? Assim como os agentes de viagem são especialistas, são consultores e conseguem ajudar os passageiros na otimização de viagem, o guia faz esse trabalho localmente, né? Em vez de ele ficar horas rodando na cidade, sem saber qual o melhor ponto, como se deslocar, o guia ajuda nessa consultoria, né? E toda a consultoria da viagem, com a melhor época, isso também muito em parceria com o agente de viagem, né? Então, como eu comentei, aqui está a foto do Álvaro Garnelo, ele tem um vídeo, inclusive, no nosso canal do YouTube, convidando os agentes para participar, ele é um dos sócios da empresa, né? Então, como eu comentei, o Wayfriend é uma travel tech especializada em experiências turísticas. Eu vou falar rapidamente aqui dos serviços, quando eu for mostrar o site e a parte principal, que é como vocês fazem busca, eu falo melhor sobre cada produto, tá? Então, a gente tem tour privativo e regular, tá? Que são as experiências turísticas. Tour privativo e experiências turísticas estão dentro do mesmo guarda-chuva. A gente tem o tour virtual ou a consultoria da área, que a gente chama hoje em dia de Wayfriend Planner, tá? Então, às vezes você quer, ou o seu passageiro, ele quer saber tudo sobre aquele destino, mas você quer fazer porque você quer aprender, que você quer começar a fazer grupo para aquele destino, ou o seu passageiro, ele não quer o acompanhamento de guia, mas ele quer saber sobre a cidade. Saber sobre a cidade. E esse planner, ele inclui dentro dessa consultoria de viagem. E uma novidade, a gente inaugurou em outubro, acho que setembro do ano passado, né? A gente agora tem uma integração direta com atrativos no mundo inteiro. Então, são ingressos, né, e tickets em mais de 4.500 atrativos no mundo. E a integração direta. Coliseu, Vaticano e diversos outros. Então, se você quiser comprar um ingresso de madrugada, você pode comprar, porque ele está conectado ao sistema do local. Então, se ali no site tiver disponibilidade, ele tem disponibilidade para comprar. Preço, na maioria das vezes, o mesmo preço vendido lá, direto pelo atrativo, né? Tem uma taxa de serviço, mas o preço normalmente é direto do atrativo. Então, esse também é um diferencial. Aqui só para passar um mapa para vocês dos nossos números, né? Então, hoje a gente tem presença em mais de 130 países, a gente tem quase 6 mil guias cadastrados. Esse número aqui já aumentou muito, já são quase 10 mil experiências, tá? Então, esse número aqui já aumentou bastante. E a maioria dos nossos guias são brasileiros, então isso também é um grande diferencial, né? Que a gente sabe que o passageiro fazer um tour com guia que fale português é diferente dele fazer um tour com guia brasileiro. O atendimento, o carinho, a forma da tratativa, a gente sabe que tem diferença. Então, esse também é um grande diferencial nosso. A reserva, ela é super, super rápida, eu vou explicar como faz, você pode acessar. O nosso aplicativo, ele está em manutenção, em breve ele volta online, mas você pode acessar pelo sistema ou pelo site, eu vou mostrar para vocês. A busca, como ela é simples, é sempre pelo nome da cidade e aparece as abas do produto que vocês querem, então é uma busca muito simples, vocês nem precisam estar logados para fazer a busca, o que facilita, e todas as tarifas, se você tiver com um passageiro na loja, tudo que você estiver olhando ali no site, quiser mostrar para ele, porque a gente sabe que essa tratativa de oferecer produto, ela depende de cada cliente, né? Cada agência trabalha de uma forma e cada agência trabalha, às vezes, diferente com cada cliente. Tem cliente que a gente tem que mandar tudo pronto, tem cliente que você pode abrir ali o site do fornecedor e mostrar para ele. Então, no nosso caso, você pode mostrar tranquilamente que todas as tarifas que estão ali são comissionadas em 10, tá? Nossos produtos são todos comissionados em 10 e os ingressos em 5%. Bom, vantagens, né?
em relação à plataforma para o agente de viagem. 10% de comissão, sendo 5% sobre ingressos. A opção de você pagar net, você pode pagar direto a tarifa net, né? Como alguns também já pode operar, você vai pagar direto no cartão do cliente, pode pagar o preço total, pode pagar net, tudo online, tá? Tem um painel de reservas que ele é muito, exatamente por a gente ser uma travel tech, é tudo muito rápido, muito facilitado, não tem muita burocracia de mandar e-mail, de mandar relatório, vocês têm acesso a tudo e a gestão sobre todas as reservas, inclusive sobre fazer o saque de comissões, também é tudo online, né? Então, você mesmo entra, escolhe as comissões, solicita, anexa a nota fiscal, já cai para o financeiro, dia 7 entra o pagamento. Então, isso agiliza muito todo esse processo de reserva e de gestão do dia a dia. A gente tem a possibilidade de página white label, já tem muitas agências que utilizam, que às vezes quer botar no Instagram ou quer botar numa rede social, então a opção do white label também é muito legal, a gente tem recebido um aumento de pedidos, e o atendimento emergencial para 24 horas. Para venda é atendimento comercial, mas o emergencial 24 horas, tá? Aqui alguns parceiros que trabalham com a gente, compram com a gente, no site deles todos tem a divulgação do iFriend, a Bfly, para muitos já conhecem, né, o maior grupo econômico da América Latina, se tornou sócia do iFriend em agosto do ano passado. Então, hoje a gente tem uma parceria muito forte com a Bfly, inclusive, como eu sei que estão aqui presentes agências que são Bfly e outras que não são, eu vou mostrar as duas formas de acesso e a diferença, para vocês entenderem como é que funciona. Alguns parceiros, né, a gente trabalha com os maiores receptivos no Brasil e no mundo, né? Alguns reviews aqui, isso aí que eu vou mostrar no site depois para vocês. E agora eu vou partir para a parte do site, que é, de fato, onde a gente começa a entender como é que funciona. Então, aqui é o site theiFriend.com. Deixa ele abrir. Está aparecendo para vocês o site? Não. Positivo. Tá. Beleza. Vou fazer um overview rapidamente aqui sobre o site, só para vocês entenderem. A gente está numa mudança, inclusive, agora nos próximos dias vai subir umas atualizações, vai ficar um pouquinho diferente, mas sempre muito intuitivo. Vocês vão perceber que eu sempre indico a busca pelo site. Vocês podem fazer a busca e as reservas também pelo Manage, que é o sistema que eu vou mostrar, mas você pode fazer todo o processo pelo site, até porque o site é mais intuitivo, é mais lúdico, você tem mais conteúdo, tem as fotos dos guias, dos passeios, então vocês vão perceber que a busca ela é muito simples. Então, aqui em cima é por onde você começa a busca. Aqui o resumo dos nossos serviços, você pode acessar, em cada um deles tem a explicação, o como funciona, o FAQ, né? Tanto para os guias quanto para as agências de viagem. Aqui você pode mudar o idioma, a moeda, então, porque às vezes facilita, você está vendo um passeio na Europa, então você coloca em euro, que a tarifa que aparecer, você já passa direto em euro para ele, não tem que ficar se preocupando em fazer conversão. E aqui, onde você entra para se cadastrar ou para se logar, tá? Então, aqui é onde começa a busca. Aqui, sobre a nossa presença global, como eu mostrei na apresentação, o atendimento 24 horas para emergência. Essa é uma parte aqui, olha, que ela vai ter uma alteração. Os nossos destinos mais procurados são 84% Europa, né? A gente vende muito Europa, vende muito Israel, vende muito Dubai. Então, esse carrossel é um carrossel, digamos, aleatório, né? Ele está sempre mudando, ele está sempre mudando de acordo com os destinos que vão sendo mais vendidos, né? E aí essa atualização ainda não subiu, porque a maioria é internacional, então tem alguns aqui nacionais, mas sempre que vocês olharem, vocês vão perceber a mudança depois aqui nesse carrossel. O passo a passo de como funciona, que eu vou explicar. Aparece um carrossel também aleatório de guias oficiais e guias locais. O tour virtual, eu acho muito interessante para quem quiser, depois entra aqui no site, se cadastra, vocês vão receber toda vez que tiver um tour virtual novo. O tour virtual a gente começou a fazer na pandemia, não só para manter o cliente entretido, mas também para proximidade, né? Que a gente sabe o que a gente passou, né? Aquele início, aquela situação confusa de pedir cancelamento, de cliente desesperado, todo mundo pedindo reembolso, e depois que as coisas acalmaram um pouco, no sentido
entendeu o que estava acontecendo. O tour virtual cresceu muito no mercado de maneira geral, né? E com a iFriend não podia ser diferente, sendo que a gente é realmente um destaque de tecnologia, né? Inclusive uma empresa premiada por isso. Então, vocês vão estar sempre impactados pelo todo o tour virtual. A gente teve um que a gente fez há pouco tempo, antes da guerra começar em Israel, né? A gente fez sobre Israel e foi impressionante, foi um sucesso. Foram mais de 100 pessoas participando. Um dos nossos guias, que é o Sérgio, que é um guia maravilhoso, ele fez o tour virtual. E aí é aquele tour que você, quando você acaba de assistir, você tem vontade de entrar no sistema e comprar o seu aéreo para ir. Então, conheçam o nosso canal no YouTube, acessem, tem muitos vídeos do programa 50 por 1 que o Álvaro faz na Record, que são com guias iFriend, né? Então, é muito interessante. Quem tiver oportunidade, se cadastra, vai estar sempre sendo impactado, né? Algumas experiências também pelo mundo inteiro. Aqui a parte de mídias. Então, a gente tem, como eu falei, prêmios de startup inovadora, startup de turismo. O da Exame foi a última captação, foi sobre as captações, né? Porque, como toda startup, a gente tem uma sequência de captações. Inclusive, temos vários agentes de viagem que são sócios da plataforma. Toda vez que a gente faz uma nova captação, que a gente abre cotas no mercado, qualquer pessoa pode comprar. E a gente hoje tem a felicidade de ter vários agentes de viagem sócios. Isso é muito engrandecedor para a gente, né? Ninguém melhor que o nosso cliente principal se tornar sócio. Isso mostra uma credibilidade, uma confiança muito grande. O Panrotas tem diversas reportagens, tem uma que eu gosto muito, que também foi na época da pandemia, onde a gente fez um aplicativo gratuito para ajudar gratuitamente todas as pessoas que ficaram presas no destino, né? A gente sabe que do dia para a noite muita gente não conseguiu voltar e nem todo mundo tinha cartão de crédito com limite disponível, tinha dinheiro sobrando, muita gente foi pego no último dia da viagem. E aí, o que fazer? Como é que sabe que o aeroporto está aberto? Onde tem hostel? Onde pode se hospedar? E a gente colocou guias nas principais cidades do mundo e era um chat onde os passageiros entravam, qualquer passageiro, não eram só passageiros do iFriend, era qualquer passageiro que soubesse do aplicativo, ele entrava e participava da divulgação e participava desse chat para tirar dúvidas, né? Então, isso aqui foi uma reportagem que saiu que foi muito bacana. Deixa eu tentar só fechar aqui essa, que eu acho que está fazendo barulho do meu WhatsApp. Espera aí. Só um minutinho, gente. Agora eu acho que fechou. Só que pronto, deixa eu ver. Pronto, desculpa, gente. É que eu estava com o WhatsApp aberto e aí fica fazendo um barulho. Então, voltando aqui ao site, passado a parte de reportagens, a gente tem um blog também, que é muito utilizado, tá? Pelos agentes, porque o blog você tem uma curadoria já ali feita, então você consegue mandar um orçamento mais lúdico, copia e cola foto, copia e cola informação, o que comer, o que passear, então é uma coisa muito bacana que os agentes de viagem têm usado bastante. E aqui embaixo as informações. O chat, que é o mesmo da Easy, a Easy é a nossa bonequinha aqui do chatbot, onde vocês entram, nosso cadastro, endereço, FAQ, todas as informações burocráticas. Então, vamos para a melhor parte. Como funciona? Eu vou começar pelas experiências e depois eu vou falando dos guias, que é o nosso, realmente, como eu brinco, dizendo que é a menina dos olhos. Então, nas nossas experiências, você sempre vai colocar o nome da cidade. Vou colocar uma qualquer aqui, vou colocar Mykonos. Quando você começa a escrever, você vê que tem um preenchimento automático, pode só colocar as primeiras letras, que você coloca o nome da cidade e ele já vai abrir na página dessa cidade com todas as informações. Então, você tem destaques, o que fazer, algumas opções de passeios, depoimentos de viajante, de uma maneira geral. E aqui, as abas onde você encontra todos os produtos. Então, aqui, se você quer um guia, você clica na aba de guia, vão aparecer as opções para vocês. As opções dos guias, os passeios, ingresso e transfer, né? Então, todas as regiões, eu posso, inclusive, nessa tela mesmo, mudar a cidade, ele sempre tem por abas, então, sempre procure nas diversas abas de acordo com o que vocês precisam. Então, os passeios, é sempre da mesma forma.
aparece quantos passeios tem disponíveis, tá? Se ele é compartilhado ou privativo, aparece sempre esse card com uma foto principal, umas informações principais aqui, o número de horas, o valor por pessoa, etc. Você consegue fazer um filtro, eu quero dedicado à atividade ao ar livre, eu quero ingresso, quero tour gastronômico, eu quero traslado, enfim, você tem diversos filtros que você consegue te ajudar aqui na escolha do passeio. Nesse caso aqui são 27, é mais fácil, a gente tem lugares que tem mais de 200 passeios, né? Então o filtro é importante. Você pode fazer um filtro por nome, você pode botar aqui, vamos supor que eu estivesse em Roma, eu botava Coliseu, ele filtrava tudo que tem a palavra Coliseu, então isso ajuda bastante. Então, em todos os passeios, eu vou entrar em um aqui, por exemplo, eu vou entrar no jantar tradicional. Ele funciona da seguinte forma, e ele tem todas as informações para que vocês possam comprar online sem precisar de ajuda da equipe, mas, obviamente, a equipe está online disponível para ajudar vocês. Então, sempre aparecem as fotos, logicamente, todas as fotos de passageiro são autorizadas, né, respeitando a lei de privacidade e segurança, e tem todos os detalhes do tour. Então, ele vai te dizer qual é a duração, se ele é regular ou privativo, se tem guia presencial ou não, ele te diz a categoria, que às vezes é enoturismo, é gastronômico, é ingresso, ele vai te dizendo um resumo ali do que trata, um spoiler do que se trata essa atividade, todo o descritivo da atividade, tá? Você consegue copiar e colar. Os destaques, nesse caso aqui, que é o jantar tradicional grego e o consumo ilimitado de vinho, né? Isso é um ótimo destaque para muita gente. O que inclui, o que não inclui, então, até por conta das cores, você fica facilmente vendo o que você tem nessa experiência. O ponto de encontro, política de cancelamento e dicas do que levar. Essa parte, o que levar, tem algumas experiências que tem, assim, restrições, né? Recomendações. Por quê? Se é um tour de aventura, de trilha, asa delta, ele normalmente vem dizendo grau de dificuldade, às vezes no caso de uma trilha, ou vem dizendo assim, não recomendado para pessoas com problemas cardíacos, ou não recomendado para mulheres grávidas, né? Então, é muito importante, sempre se for uma experiência mais exótica ligada à aventura, olhar se tem alguma restrição. Não permitido criança, não permitido animais. Então, toda experiência ela é bem completa. Você consegue daqui tirar todas as informações. Uma dúvida que sempre surge. Poxa, Amélia, eu consigo mandar dessa forma para o meu passageiro? Que a gente sabe que tem alguns fornecedores que você consegue... Tem um item que você clica nas opções e consegue enviar. A gente não consegue dessa forma. Ela está em... todo o sistema, tá, gente? O site, o nosso sistema, tudo é próprio. Não é um sistema alugado ou não é um sistema que a gente comprou de outro. Então, a gente está em constante evolução. Então, esse item é um item que já foi pedido, ele já está com o time de TI para construção e melhoria, mas ainda não está pronto, que a gente sabe que TI, né, tem toda uma programação e, às vezes, uma coisa que, para a gente do comercial, parece simples, obviamente, tem uma complexidade. Mas você tem um link da experiência que você consegue mandar para o passageiro, eu vou mostrar depois, tá? Então, aqui você abre imediatamente a data, então você escolhe a data que seu passageiro estiver viajando, ela estando disponível, você vai conseguir clicar, aplica, vai aparecer os horários. Nesse caso, que é um jantar, só tem um horário. Tem vários passeios que tem vários horários no dia. Então, você vai abrir, ele já vai aparecer. Tem passeios que tem 10 horários por dia, né? Então, sempre vai aparecer todas as opções de horário. E você coloca o número de participantes para saber o valor. É muito importante colocar o número de passageiros, porque, independente de ser regular ou privativo, às vezes o número de pessoas influencia na tarifa. Então, não olha só assim, por exemplo, uma pessoa, está aqui 95 e você passa 95 para todo mundo. Não, é sempre importante. Nesse caso, esse do regular, esse eu já sei que não muda, você pode botar 4 pessoas, que vai ficar sempre os 95 por pessoa, tá? Mas é sempre importante para você ter o valor total dessa experiência, né? O valor correto. E você clica reservar online, aqui se eu clicar, ele vai pedir para eu me logar, porque aí, obviamente, você tem que se logar para você fazer a reserva ou até chegar ao check-out para você. Se quiser, não, quero chegar até o check-out para ter certeza da tarifa,
e do valor. Você pode, a qualquer momento, botar em reais, que ele já aparece com o câmbio convertido. Aqui no acesso à conta, você pode colocar o seu login e senha, e para as agências que são BeFly, é só clicar conectar com o MaisFly, que usa autenticação direto do próprio sistema do MaisFly, tá? Então, são 2 tipos de conexão conforme o cadastro da sua agência, tá? As agências que não são cadastradas, elas têm um link de afiliado aqui embaixo, seja um afiliado para se cadastrar, e as agências que são BeFly não precisa fazer o cadastro, basta acessar o MaisFly, que eu vou mostrar para vocês, já tem o ícone do iFriend, clicando ali já cai dentro do nosso sistema automaticamente, tá? Então, essa é a parte de experiências. Agora eu vou mostrar a parte de guias, que é a parte realmente que eu acho que é onde a gente tem mais encantado os agentes e, consequentemente, os clientes. Por quê? Aí, entrando em algumas regras, vou botar agora outra cidade, tá? Vou botar aqui Roma. A gente sabe que cada vez mais um serviço diferenciado é o que conquista o cliente. Como eu falei antes, ele hoje tem acesso a tudo, ele olha na internet, ele procura tudo, e muitas vezes a gente vê que o cliente já chega com tudo pronto para o agente de viagem. O agente de viagem tem que precificar apenas, o que é bom, né? Eu acho que a gente sempre pode pensar em tudo que a gente pode tirar de melhor das mudanças que a gente teve de anos para cá, né? Eu sou de um tempo onde emissão era física, era no papel, a gente sujava a mão de vermelho naquele carbono do bilhete, né? E aí já passamos N crises ao longo desses anos, pandemias, as OTAs que entraram no mercado, mas eu acho que a gente sempre pode olhar o lado bom. Você hoje tem um passageiro que já sabe um pouco o que ele quer, claro que você ainda vai tirar as dúvidas dele, avisar porque sobre algumas dicas, né? Mas isso é muito bom, isso otimiza o trabalho do agente de viagem, como a pandemia, que a gente sabe que foi muito ruim, mas hoje ela serve de argumento para você mostrar para o passageiro o quanto a consultoria ela é importante. O que aconteceu com os passageiros que compraram direto, sozinhos e online? Não conseguiram atendimento, a gente sabe que as OTAs não têm atendimento telefônico, não tiveram e-mail respondido, eles não sabiam de regra de cancelamento, perderam dinheiro, então isso é um ponto que a gente pode usar de argumento para o cliente entender essa consultoria, né? E a gente sabe que de preço hoje não tem diferença, infelizmente o passageiro que é leigo, ele acha que a OTA é mais barata e a gente sabe que não é porque normalmente ele está vendo um produto do que vocês apresentaram, né? Então, hoje, realmente, a venda ela é muito baseada na consultoria, né? Mostrar a prestação de serviço. Vocês têm que mostrar o quanto o agente de viagem é importante. E aí, essa personalização é uma coisa que ele dificilmente vai encontrar. Então, na contratação de guia, nós somos uma empresa de experiência turística, então, acho que ficou muito claro que o nosso core business, ele é o turismo, né? Os passeios mais conhecidos, os passeios que tem em todas as cidades, como eu falei, são quase 10 mil experiências no mundo. Mas com guia você consegue personalizar, por quê? Primeiro, diferente da experiência, onde a experiência pode ser privativa ou regular, a contratação de guia ela é sempre privativa, sempre. Então, esse já é um diferencial. Não importa se é uma pessoa, se são 10, se são 5, é sempre privativo. A partir do momento que você fizer a reserva com a guia, aquele dia, aquele horário fica reservado e ele não tem outro passageiro para receber. Segunda vantagem, 98% dos nossos guias são brasileiros. Então, isso também é uma grande vantagem, um grande diferencial, porque as pessoas têm predileção para fechar com os guias brasileiros, que a gente, às vezes, vê um tour em outro lugar, vê que tem um tour privativo, mas normalmente é espanhol ou é inglês, né? Então, o nosso, basicamente, todo ele é sempre em português. Terceira vantagem, a partir do momento que a sua reserva está confirmada e paga, né, e você recebe o voucher, no voucher já vem o WhatsApp do guia.
Então, olha que maravilha. Diferente de você comprar um tour privativo em algum lugar, onde o seu passageiro, lá no dia do passeio, vai ser recebido por alguém que você nem sabe quem é. Aqui, você, por exemplo, contratou a Maria, você já chama a Maria, você conversa com ela, você pode alinhar o roteiro, porque é a quarta vantagem, quarto diferencial, roteiro personalizado. Não tem... Amélia, mas como é que eu vou saber o que o guia pode fazer na cidade? Aí a gente tem várias opções como fazer essa tratativa. Como eu falei, vocês podem fazer a contratação, que nas maiores cidades todo mundo conhece, a maioria já sabe quantas horas são necessárias de tour, mas você também pode fazer a contratação pelo mínimo, que são 4 horas, e aí, quando você estiver conversando com o guia, ele vai te dar a orientação do roteiro, vai adequar o que o seu passageiro quer, vai dar match com o gosto dele, né? E aí você pode adicionar horas, adicionar guias, adicionar dias, né? Ou pode, junto com a nossa equipe, seja por e-mail, seja aqui no atendimento, ou com o executivo de conta de vocês, falar, poxa, Amélia, mas é que eu estou com um casal que faz 50 anos de casado, eu queria ver se ela podia fazer uma surpresa tal, ou comprar um champanhe, ou o que eu posso fazer de diferente. Aí a gente consegue falar com o guia, alinhar, entender se o guia poderia fazer esse trabalho, porque, obviamente, esse trabalho, digamos, de concierge, não é todo guia que faz. A gente sempre consulta e sempre conversa com o guia. A maioria das vezes, todos fazem, né? Os guias têm muito orgulho do trabalho deles, eles têm muito encantamento em atender o cliente. Então, isso é muito bacana. Vocês vão ver no dia a dia, vocês conversando com os guias, como você percebe o prazer deles em atender. Normalmente, até quando você recebe o voucher, às vezes, antes de você chamar o guia já te chamou já perguntando como é que é o passageiro, como é que é o perfil dele. Então, sobre o tour, vou dar um exemplo para vocês. Eu tive, esse ano passado, um cliente que me chamou, queria fazer um tour em Paris, que não gosta de museu. Ele não gosta de museu. E aí ele pediu um tour em Paris sem museu, sem problema nenhum. Eu conversei com uma guia, acertei um roteiro com ela, o cliente aceitou, gostou e fez um tour de 4 horas em Paris sem entrar em museu nenhum. Você pode fazer um tour cervejeiro, você pode fazer, por exemplo, um tour de moda. A gente tem guia, a gente tem uma guia que trabalha na Chanel, então é muito comum a gente fazer o tour de moda, e a gente tem diferentes perfis de guias que agora eu vou explicar. O que significa? Eu só não estou vendo aqui. Eu vou botar aqui a busca de uma outra cidade, que pode ser um erro aqui de sistema, que ontem eles estavam mexendo, não apareceu o guia oficial em Roma. Deixa eu botar Paris para vocês verem as opções. Eu explicar para vocês essa diferença do perfil dos guias, tá? A gente tem 2 categorias de guia, o guia local e o guia oficial. Então, tá aqui, está vendo? Vai primeiro aparecer o carrossel de guias oficiais e depois embaixo o de guias locais. Qual é a diferença? Como eu comentei com vocês, a plataforma lá atrás, ela era uma ideia de conectar o viajante a um morador local, a um profissional local, para mostrar a cidade pela visão dele. E a gente sabe que isso é um grande pedido de passageiro. Claro que tem muito passageiro, principalmente saindo a primeira vez, quer fazer um city tour básico, conhecer os passeios principais, sem dúvida nenhuma, mas eles muitas vezes não querem essa visão básica ou essa visão que todo mundo tem. Então, eles podem acionar o guia local, que os guias locais, você vê que eles têm tantas avaliações quanto os guias oficiais. Então, o guia oficial é um guia que tem um crachá, né, que ele tem uma certificação daquele país, assim como o nosso Cadastur. A gente sempre tem a opção de guia local, não só pelo tour diferente, mas também não é todo lugar do mundo que tem certificação de guia, tá? Então, até uma informação para vocês, não são todos os lugares. Alguns lugares, às vezes, algumas cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe nem exatamente uma certificação. O guia se autodenomina um guia porque ele faz aquele trabalho há muito tempo ou ele fez um curso, né? Então, varia de cidade para cidade, de país para país. Já na Grécia, por exemplo, na Turquia e na Itália, eles já são bem rígidos na fiscalização. Então, tudo depende do seu grupo, do seu passageiro, e você dá o match. E é sempre importante deixar claro a diferença para o passageiro. Então, o guia oficial, ele tem a certificação,
ele vai poder entrar nos atrativos gratuitamente, na maioria, tá? Porque a gente sabe que tem alguns atrativos do mundo que não permitem entrada de guia gratuitamente, por exemplo, como o Museu do Futuro em Dubai e alguns outros, mas a maioria permite. E ele provavelmente tem mais conhecimento de história, que a gente sabe que a história é uma das matérias dadas em qualquer curso de guia. Então, se o seu passageiro ele é exigente porque ele quer saber a data, aquela estátua, o que ela significa, qual é a data, em muito detalhe, a gente recomenda um guia oficial, assim como grupo, né? Porque para fazer uma gestão de grupo, o ideal é que seja um profissional da área. Então, a gente tem diversos guias. Uns são especialistas, por exemplo, a Lívia, ela é especialista em Louvre. Ela, inclusive, tem um tour para crianças em Louvre, né? Então, a gente tem muitas opções de perfis de guias diferentes e cada um deles, assim como a experiência, são cards, onde você vê o nome, a foto, a avaliação que esse guia tem, eu vou mostrar depois, vou entrar em um dos guias para vocês olharem, e a hora. O preço, por que tem tanta variação de preço? A gente entende que a gente não pode precificar o trabalho do outro. Então, cada guia cadastra a sua própria tarifa. E aí eles cadastram baseado na formação, na qualificação, na experiência e, às vezes, até na demanda, né? A gente tem alguns locais que tem guias que tem trabalho todos os dias. Todos os dias, ele de manhã e de tarde tem trabalho. Então, às vezes, a demanda dele é muito grande, então ele acaba tendo uma tarifa um pouco maior. Então, sempre é importante observar. Regra de compra, toda tarifa é por hora, mínimo 4 horas de contratação, máximo 10, para até 5 pessoas. Então, esse valor é para até 5 pessoas. A partir da sexta, tem um adicional de 10% por pessoa. Poxa, Amélia, mas eu tenho um grupo, são 12, poxa, mas é uma pessoa só que vai pagar, é a sogra que vai pagar para todo mundo, ou é o pai que vai pagar, não tem problema. Aciona um dos executivos ou a nossa equipe, a gente conversa com o guia, a gente vê se pode fazer pelo preço dos 5 ou se faz 7 pessoas, mas sempre ali, nunca façam reserva com guia com o número de pessoas erradas, porque os guias, a gente trabalha de maneira muito transparente, todas as regras da plataforma são claras para os nossos clientes, para os nossos parceiros receptivos e para os guias. Então, os guias também sabem da regra. Então, se você reservou para 5 pessoas e chegou lá na hora, são 8, a gente pode ter algum problema. Ele pode acionar, falar com o líder do grupo na hora, ele pode chamar a gente e falar, olha, Amélia, a gente está aqui, a reserva é para 5, tem 8, como é que eu faço? Cobro aqui na hora? Ou vai ser pago a diferença? Então, nunca faça um número diferente do que efetivamente vai estar. Se precisar, a gente faz um alinhamento com o guia, faz um desconto, alguma coisa assim. E grupo, logicamente, é sempre offline, porque a gente sempre tem tarifa especial. Todos os guias receptivos têm tarifa especial para grupo, porque é outra tratativa, tá? Nos guias locais, e aí eu vou mostrar aqui, que eu gosto muito de mostrar o perfil da Maria, a Maria é uma guia local, né? Então, como eu falei, quando você abre o perfil do guia, vai ter a foto dela, a frase convite, que também cada guia que cadastra, um texto sobre ela, e aí muitas pessoas botam qual é a sua especialidade no tour, o que ele gosta de mostrar, o que ele conhece da cidade. Então, isso tudo ajuda muito a vocês escolherem um guia. Obviamente, quem nunca fez reserva com a iFriend, sempre pede ajuda da nossa equipe, para ir entendendo no começo como é que faz. Depois, vocês vão vendo que naturalmente você já vai entender e já vai saber como funciona, porque é bem explicativo. Então, por exemplo, a Maria é uma pesquisadora genealógica, mas a Maria é uma guia muito querida, é uma guia das mais contratadas, ela sabe absolutamente tudo de Roma, né? Aqui também tem o que inclui e o que não inclui, tá? Mas na maioria dos guias, ele não tem o carro incluso. Se você precisar de guia com carro, a gente tem, mas normalmente é o pedido offline. É uma outra melhoria que vai subir na plataforma, né? A opção do guia com carro, você vai conseguir ter esse filtro, mas por enquanto, ou você olha no perfil do guia se tem observação, ou solicita a nossa equipe que ela consegue, a gente já sabe quem são os guias que têm carro. Então, você vê o perfil da Maria, eu poderia ficar aqui o treinamento inteiro mostrando
quantos reviews a Maria tem. São milhares, e a maioria 5 estrelas, a maioria. Então, assim, é sempre assim, Maria é fantástica, além de conhecer muito bem a história de Roma, é super simpática, Maria foi acolhedora e atenciosa, nossa experiência com a Maria foi excelente. Inclusive, a gente tem vários depoimentos de agentes de viagem, tá? Que os donos das agências que já viajaram, eu indiquei a Maria e adoraram ela, e depois indicaram para vários passageiros. É que eu queria chegar em alguns aqui, mas eu acho que vai dar. A BM é uma agência do Sul, tem a FISA, que é uma outra agente de viagem, que é da Belvitur de Belo Horizonte. Enfim, tem muitos agentes de viagem que já contrataram. Então, você percebe como a Maria ela é uma boa guia. Então, você vê que não existe uma questão do guia oficial ser melhor e o guia local não existe isso. É uma questão de perfil de passageiro, é uma questão de match, mas é sempre importante alinhar com o passageiro a diferença, porque se você faz a venda para ele de um guia local, um guia como a Maria, você não vai ter problema nenhum, mas um outro guia local de um outro destino que não tenha tanta experiência, mas o perfil dele é, às vezes, de mais jovem, ou uma coisa para deixar mais o cliente livre, e o seu passageiro é aquele que quer receber tudo pronto, ele quer saber de história, ele quer receber conduzido, você vai ter uma reclamação dele. Então, muito importante alinhar o perfil de guia com o perfil de passageiro que vocês têm. Sejam sempre avisar a questão de guia oficial e local, mas vocês percebem que vocês podem ter um tour maravilhoso com nossos guias locais. Assim como Paris, você vê que também Roma, esses todos aqui são guias locais. Quantas avaliações? Aqui eu vejo guia oficial. Tá vendo? Eu acho que é um bug mesmo de não estar aparecendo. Depois tem que ver por que ela desceu, mas aqui eu vejo uma guia oficial. A gente tem vários guias que são especialistas em Vaticano, por exemplo, né? Então, a contratação de guia, ela te traz uma série de vantagens, né? Então, como eu falei, é um tour privativo, é um tour que você tem contato com o guia, é um tour que você personaliza o roteiro e você consegue já ter o contato do guia previamente. Perguntas que são comuns. Poxa, Amélie, se eu contratei o guia e o guia não aparecer no local, isso não existe, tá? A não ser que aconteça um acidente grave no momento do deslocamento do guia. Exatamente. Por quê? Primeiro, exatamente pelo fato de vocês terem acesso ao guia, naturalmente vocês já vão conversando com o guia ou o passageiro, tá? Tem agência que já passa o contato do guia para o passageiro, tá? Então também não tem problema nenhum. E já vai alinhando o roteiro. Se acontece alguma coisa que o guia não vai poder atender, ele mesmo às vezes avisa, ou ele chama a nossa equipe, aí vai depender do relacionamento que ele está construindo ali com o cliente. Então, a gente já faz a troca de guia previamente, né? É muito difícil, por exemplo, teve uma vez que uma agência falou, poxa, Amélia, tem aqui já, uma semana que o guia não me responde. Aí a gente foi procurar entender, e aí quando a gente descobriu, ele tinha sofrido um acidente, estava internado, né? E a sorte que os guias se conhecem, né? Até como a gente chama na empresa, o departamento de guias a gente chama de comunidade, porque de fato é uma comunidade, né? A gente é muito parceiro, a gente está muito junto dos guias e os guias todos se conhecem e estão juntos um dos outros. E aí um outro guia que conhecia que avisou a gente. Então, previamente a gente consegue detectar esse problema, né? Agora, pode acontecer obviamente, no meio do caminho, o guia ser atropelado, aí é uma coisa que, né, sai aí da alçada de qualquer pessoa, é uma coisa à parte, mas também, às vezes, a gente ainda tentando resolver, se o cliente tiver disponibilidade, a gente coloca um outro tour para ele no dia seguinte, ou consegue uma guia de tarde, tá? Então, a gente sempre consegue tornar. Do mesmo jeito, quando acontece o seguinte, normalmente todo mundo faz city tour no primeiro dia, segundo dia depois da chegada, né? E aí teve um atraso de voo. Nesse caso, a gente precisa entender sempre o seguinte, em geral, o guia tendo disponibilidade, não tem problema nenhum, a gente troca o dia e o guia faz no outro dia, tá? Sem problema nenhum. Mas pode acontecer que o guia não tenha disponibilidade. Aí a gente verifica qual guia tem disponibilidade, pode ser que tenha diferença de valor, porque aí foi um motivo que não
né, não foi causado pelo guia ou pelo iFriend, a gente entende que também não foi causado pelo passageiro, tanto que a gente recomenda, e eu vejo também até que as próprias agências já recomendam direto para o passageiro entrar com uma ação contra a companhia aérea, mostrando todo o prejuízo que ele teve, perdeu diária de hotel, perdeu às vezes passeio, às vezes perde ingresso que não tem reembolso, né? Então, é um custo que depois vai ter que ser solicitado direto à companhia aérea. Mas até hoje, eu não me lembro de algum caso que a gente não tenha conseguido resolver ou substituir o guia, tá? Outra regra, toda reserva de guia com menos de 15 dias você não consegue pagar direto pela plataforma. Por quê? A gente tem quase 6 mil guias, né? A gente tem treinamento constante, a gente tem curadoria, até também é uma dúvida recorrente. Todos os guias, eles se cadastram na nossa plataforma, eles não sobem para o site automaticamente. Eles caem no setor de comunidade, de curadoria, onde é avaliado documentação, perfil, né? Tem uma série de itens que são avaliados para depois ele subir o perfil dele para o site. Inclusive, as guias que estão como oficial, tá? Significa que a gente tem cópia do documento deles, porque para ser um guia oficial, ele precisa ter no perfil dele anexado a cópia da carteirinha, né, ou da certificação, enfim. Então, todo guia oficial, a gente tem a cópia do documento dele, que é oficial, tá? Então, quando vocês... Só que como são 6 mil guias, e aí... obviamente, não são 6 mil funcionários do iFriend, né? A gente sabe que o ser humano, né, quando a gente trabalha com o ser humano, pode acontecer alguma... Ele pode ter reservou por outro lugar, esqueceu de fechar a agenda aqui, ou ele teve um problema e nem pensou, nem deu tempo de fechar. Então, para que a gente não tenha o problema de você reservar um guia para amanhã e chegar lá na hora o guia não aparecer porque não foi alinhado, a gente trava que reservas com menos de 15 dias obrigatoriamente passa pela nossa equipe comercial. Essa semana eu consegui fazer por uma agência de Recife, da Cláudia. Ela me ligou, falou, Amélia, ela me ligou, acho que de tarde, início da manhã, assim, início da tarde. Amélia, preciso amanhã um tour no Panamá, que é uma conexão grande, eles querem fazer um tour no meio da conexão. Era para o dia seguinte. Eu mesma parei, procurei o guia e consegui o guia para ela, e ela fez. Então, é super possível a gente conseguir tour para o dia seguinte. É claro que quando você tem um fuso que ajude, né? Porque também, se você quiser um tour para amanhã no Japão, já seria mais complicado por conta do fuso, né? Mas mesmo assim já aconteceu o caso da gente conhecer, da gente conseguir, porque chega à noite, a gente consegue, lá tá de manhã e faz o fechamento rápido. Então, o bom dessa questão de travel tech, de startup, é o dinamismo, tá? E a desburocratização. Então, você tem uma reserva, você pode mandar direto no WhatsApp aqui do site, não precisa necessariamente fazer uma formalização por e-mail, a equipe que está ali online está preparada para tirar todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês tenham, dúvidas sobre se for alguma coisa de treinamento e cadastro, aí procura o executivo, que é ele que cuida dessa parte. Então, é tudo muito dinâmico. Então, você vai ver que você vai conseguir oferecer um tour para o seu passageiro onde ele não encontra lugar nenhum, não encontra. Ele pode até encontrar privativo, mas privativo com brasileiro, com contato do guia, com roteiro personalizado, realmente é um diferencial. Eu vou dar mais 2 exemplos de como o guia ele ajuda no trabalho de vocês no dia a dia. A gente teve uma agência que pediu ajuda, que teve um passageiro que faleceu no meio do tour no Irã. Era um casal, estava junto com um grupo, e o marido faleceu. E a esposa não sabia falar outro idioma que não o português, obviamente também nervosa, triste, chateada, impactada, óbvio, o marido infartou, e aí ela contratou uma guia nossa, no Irã, brasileira, que não fez nada de turismo, mas ela, na verdade, a agência que contratou até, né? Não foi nem a passageira direto. Ela ajudou, ela foi encontrar com a passageira, ajudou na documentação de traslado de corpo, ajudou a entrar em contato com o seguro, foi no consulado para tratar de documentação, tá? A gente também teve um outro caso em Paris, onde era um roteiro desses comuns do mercado que foi comprado, esses roteiros fechados, aí o roteiro teve uma alteração, inclusive de saída, de ponto de saída, a passageira viajando sozinha, de novo, mais uma vez com dificuldade do idioma, ficou nervosa, começou a chorar, o que eu vou fazer, para onde eu vou, não estava entendendo. A agência contratou uma guia por 2 horas,
Porque aí a gente tem as exceções, tá? A gente abre, a gente não necessariamente contrata, porque para tour é difícil fazer um tour de 2 horas, mas às vezes nesses casos a gente abre a sessão e faz, como por exemplo também guia para embarque de passageiro. A gente tem várias agências que contratam muito, seja no Brasil ou embarque de passageiro lá no local, porque quer dar um apoio àquele grupo ali para ele não se perder, até porque tem dificuldade de idioma. Então, voltando a essa de Paris, ela contratou a guia imprimiu o roteiro, foi até o hotel, entregou o roteiro novo para ela, conversou, ajudou ela a fazer o check-out, levou ela para o outro hotel, ajudou a fazer o check-in, e aí a passageira ficou super feliz, super acolhida. Ela nem sabe quem é o Wayfriend, mas ela não esquece a agente de viagem dela. Então, isso é um fator muito importante, vocês terem um fornecedor, vocês terem formas de personalizar a viagem, atender o seu cliente de uma maneira que quem vai ficar guardado na memória do seu passageiro é o agente de viagem. Então, a gente conta muito com essa parceria, porque a gente vê que dá muito resultado, tá? Então, deixa eu mostrar ingressos aqui que eu não mostrei, né? Porque são muitas opções. O ingresso também, como eu falei, conectado direto com o atrativo. Pode, aqui, em Roma a gente tem 222, Paris também deve ter isso ou mais. Então, também sempre tem, desde Hop-on-Hop-off, que é um produto muito conhecido, a outros mais completos. Importante que, às vezes, vocês vão ver, assim, tour guiado e tal. Apesar dele ser até uma experiência, mas ele está numa categoria de ingresso, a comissão é, de qualquer forma, 5%, tá? Então, produto que está dentro da aba de ingresso, 5%. Experiências, que está aqui na aba de passeios e guias locais, 10%. Tá? Então, o Wayfriend... e transfer, né? Que é muito importante, a aba de transfer também. A gente tem transfer em muitos lugares do mundo, muitos. Roma, eu acho que está com um problema aqui mesmo hoje. Deixa eu colocar o de Paris. A gente tem muito, a gente atende, sabe aonde? A gente atende muito estação de esqui, a gente atendeu o Felipe Massa, a gente já atendeu o Celso Portiolli, a gente já atendeu o próprio Álvaro Garneiro, compra muito, né, com a plataforma também. Então, a gente tem tanto transfer privativo como compartilhado. Claro que o compartilhado, vocês sabem que é um produto mais Brasil e América Latina, né? Não é um produto muito comum lá fora, o compartilhado. Lá, normalmente, é privativo, né? Na maioria das cidades é privativo, mas a gente tem muitas opções. Não, o importante é o seguinte: não achou qualquer produto na plataforma, aciona a nossa equipe. Chama aqui no chat, na mesma hora eles já vão te responder e vão te auxiliar. Por quê? No Wayfriend, a gente todos os setores separados. Então, o setor financeiro, o setor comercial, o setor de venda, que é o time de atendimento, o setor de comunidade, que é o que cuida de guia, como falei, e o setor de sortimento. Então, o setor de sortimento também é muito dinâmico, está sempre atualizando as experiências, colocando produtos novos na plataforma, e às vezes algumas coisas não dá tempo. A gente tem offline, a gente tem online com o nosso fornecedor, mas não está online na nossa plataforma, muitas vezes por problema de integração de API, porque aí a gente demanda um trabalho do time de TI, a gente sabe que isso às vezes pode demorar. Então, não achou aqui, não pensa, não tem para tal lugar. Não, procura a nossa equipe, pergunta, confirma. A gente tem muita coisa offline, apesar de ter muita coisa online, quase 10 mil, a gente tem muita coisa offline. Então, o Wayfriend, você pensou em personalização de tour, em contratação de guia, isso de fato é um produto que é muito diferencial. Penso em passeio, ingresso e transfer. Qualquer um desses 4 produtos nossos principais, você encontra no Wayfriend, consegue personalizar e preencher. Inclusive para os passageiros, que vocês já estão com venda feita, já venderam o pacote ali de aéreo, hotel e seguro, é uma oportunidade de vocês fazerem uma revenda para esse passageiro, né? Inclusive mostrando o quanto vocês têm acesso a produtos nos locais e ele já sai daqui com tudo resolvido, tá? Então, Bruna, Thiago, pessoal, não sei se eu esqueci de alguma coisa, peço desculpas se eu falei rápido, peço desculpas se faltou alguma informação, vou dar uma olhada aqui no... Temos perguntas, tá? Listei aqui as perguntas que temos no chat. Tá, vou ler então aqui o chat, vou responder. Se quiser, eu te organizo aqui para você, tá? Porque como sobe muito texto ali, né? Eu já elenquei elas aqui, tá? A Nicole, por exemplo, ela começa com uma dúvida. Fechando com um guia, qual é o suporte que teremos para acionar caso o guia não apareça ou caso ocorra algum desencontro com o cliente? Tem algum canal de comunicação que podemos acionar para ter esse suporte? Vários, né? Como eu falei, é muito difícil não conseguir essa comunicação com o guia no dia,
por conta de toda essa estrutura, toda essa conversa que já acontece anteriormente, mas a gente tem esse canal online aqui do chat, o telefone dos executivos, os nossos e-mails e o telefone emergencial. Então, tem vários canais de várias formas, o telefone está no site, vocês conseguem acionar a gente. Normalmente, procura o executivo ou o time de atendimento, eu estou aqui, não estou conseguindo falar com o guia. A gente rapidamente se comunica, entende onde esse guia está e onde entende o que está acontecendo para substituir, se for o caso, ou entender se é só uma demora ou um atraso dele de chegar no local. Legal. A Rafaela, ela pergunta sobre comissionamento de transfer, se também é 10%. Sim, todos os produtos, exceto transfer, são 10%. Tudo que tiver experiência, guia e transfer, 10%. Legal. A Ilza pergunta se o transfer valor para quantas pessoas, até quantas pessoas? Então, assim, depende. Cada experiência, ela tem todas as regras ali dentro quando vocês entram para reservar. Então, o transfer ele pode ser privativo, pode ser compartilhado, e aí você, se ele tiver, por exemplo, se for um transfer feito em carro, você vai ver que você não vai conseguir normalmente botar mais de 3 pessoas, porque aquele transfer ali é um carro. Às vezes, quando é a van, se é um transfer de van cadastrada, você já vê que vai conseguir botar mais um número de pessoas. Então, cada um, você tem que sempre colocar o número de pessoas para ver a capacidade daquele transporte ali, daquele produto cadastrado. Legal. A Rafaela pergunta se tem detalhado cada passeio, o trajeto que fazemos durante o passeio com o consultor. Não entendi, Roberto. É o quê do passeio? A Rafaela pergunta se tem detalhado em cada passeio o trajeto que fazemos durante o passeio com o consultor. Se for um produto passeio, ele sim, como eu mostrei, ele tem ali todo o descritivo. Ele fala dos pontos principais, aonde vai passar, o ponto de encontro, todas as experiências têm as informações. Com guia, no site não. Por quê? Porque é personalizado. Então, cada cliente vai fazer de um jeito. Se você, por exemplo, não conhece aquela cidade, você não tem ideia, o cliente também, é só com guia ou com quem você estiver vendendo, se for uma venda offline, alinhar com guia, olha, é um tour normal, o passageiro quer os pontos principais e etc. E aí o guia sabe o que fazer, ele vai passar pelos pontos principais. Então, o roteiro com guia, ele é sempre personalizado. E ela também, a pessoa também pode falar com o guia, né? Depois de ter contratado, né? Antes da data, ela pode também se organizar com o guia ali sobre o roteiro, né? Isso que eu falei. Seja offline com a equipe antes de fechar, ou seja, depois que fechou, alinhar diretamente com o guia. Legal. A Aline, ela agradece e elogia o trabalho do time comercial, em especial o Thiago e a Camila. Ela cita aí. Valeu, Thiago e Camila, pelo bom atendimento aí da Aline. E é isso. Acho que não tem mais perguntas aqui. Assim que ele preencher, se você depois só puder... Se o pessoal quiser, alguém abrir o microfone e colocar uma pergunta, fiquem à vontade. Eu vi aqui que a Aline, também a Aline Tamishiro, falou que teve um guia na plataforma, que está como oficial e que teve que pagar credencial. Essa questão, Aline, eu não sei se você já passou para alguém na empresa, para o seu executivo ou para quem te atendeu. Se você quiser, eu vou deixar aqui disponível meu WhatsApp, também meu e-mail, porque isso é muito difícil acontecer. Porque, assim, só para você ter uma ideia, o guia ele não consegue colocar a tag de oficial, ela está linkada ao anexo do documento. Tanto que se o guia não anexa o documento, ele pode até marcar, mas em 3 dias cai. Né? Então, assim, é muito difícil isso acontecer porque tem uma tecnologia envolvida. Mas depois, se você quiser, me passe esse caso para a gente entender se foi algum erro de tecnologia, algum erro da plataforma ou algum engano por conta de alguém da equipe de vendas que, de repente, não alinhou dizendo que... Porque é importante olhar se você olhou que estava na linha de guia oficial ou se estava na linha de guia local. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas pareceu que ela quis dizer assim, né? Ele era oficial de fato, mas ele não tinha credencial. Então, como ele não tinha credencial, o museu, ou seja, onde foi lá, não aceitou liberar a entrada dele sem pagar o ingresso. Pois é, aí tem que tentar entender. Ou se esse caso, se ele é oficial mesmo, porque é difícil, que aí seria um erro muito tolo do guia oficial andar sem crachá, né? Eles chegam em casa de crachá, eles até esquecem, quase que para tomar banho, mas a gente pode olhar esse caso, tá? Gente, é sempre importante o feedback de vocês, é muito importante. Toda vez que vocês tiverem alguma questão, algum problema, manda por e-mail, pode mandar para mim, eu vou botar aqui meus dados, manda, porque sem o feedback de cada um de vocês, a gente não faz a melhoria no processo. Então, assim, a gente sabe que problemas podem acontecer,
a gente sabe que acontece. Muitas vezes, a gente, inclusive, já resolveu o problema que alguma outra operadora errou, né? Vários já aconteceu, já vieram pedir socorro aqui por conta de um erro de algum processo na operadora, como também pode acontecer falha, até porque a gente trabalha com humano, né? A gente trabalha com guia, então pode acontecer um erro mesmo, pode acontecer do guia ter Covid, do guia sofrer um acidente, e até coisas como, às vezes, não é um bom dia para o guia, isso não é o ideal, a gente tem treinamento, só para vocês terem ideia, a gente tem 2 treinamentos por semana com os guias. Só para vocês terem ideia da nossa preocupação com constante atualização e treinamento deles. Mas são 6 mil guias, então, infelizmente, pode acontecer. Mas dá o retorno para a gente, que isso é muito, muito importante, esse feedback. Legal. A Suzane colocou que tem um cliente indo para a Itália e quer somente visitar vinícolas em 2 dias. Conseguimos que o guia agende as visitas? Consegue. Aí é um pedido offline. Pode mandar por e-mail, né? A gente coloca aqui no final as informações, mandar por e-mail e a equipe já, enfim, procura o guia, porque tem guias especializados. A gente tem muitos guias, tem guias na região, por exemplo, de Bordeaux, que são muito especializados em vinhos e tal, então a gente também tem como atingir esse público. Legal, a Carla coloca que se a agência tem cadastro direto com vocês, também via MyFly, ela tem que escolher usar apenas um dos dois ou é integrado de alguma forma? Tem alguma diferença pelos perfis? Então, o ideal é a gente normalmente unifica o cadastro, mas aí ela só vai poder escolher um acesso, né? Porque não tem, senão as suas reservas vão ficar divididas. Você vai ter reserva no cadastro que você fez que está via MyFly e reserva no cadastro que está sem via MyFly. Então, você vai ficar com a sua reserva dividida. Então, o ideal é você escolher qual dos 2 cadastros você consegue, que você prefere para ter o trabalho. Qual é a diferença? Isso também é uma pergunta comum no mercado. O comissionamento é o mesmo, é 10% e 5% para ingressos. A diferença é que no MyFly você tem um acesso direto, conectado, sem precisar fazer um cadastro. Algumas agências podem ter a possibilidade de faturamento, e aí também em função dessa sociedade com a Abifly. Você tem um segundo time de comercial, que é todo o time da Abifly, que trabalha em parceria com o nosso comercial, então acaba tendo um segundo time de comercial para te auxiliar, para poder fechar. Eventuais campanhas que a Abifly possa fazer como empresa, eles vão fazer baseados na base de afiliados deles, tá? Então, são essas diferenças. Forma de pagamento, eu acho que eu não falei, mas é igual também para todo mundo. Ela ainda não está online em 3 vezes sem juros, mas vai ficar. Então, por enquanto, se tiver alguém querendo pagar em 3 vezes sem juros, tem que acionar offline, porque no site ele só está aparecendo a opção com juros, tá? No Pix ou com juros, mas é bem, bem pouquinho. Tem reserva que não dá 14, 15, 20 reais de diferença. Então, sempre consulta, vai até o final ali, quando você botar no pagamento, vai aparecer as opções de 1 a 6 e de 7 a 10. Vocês vão ver que os juros é muito pequenininho, às vezes vale até a pena já passar para o cliente aquele total com juros, se ele quiser parcelar em 10 vezes, tá? Mas depois, em breve, aí na próxima, eu acho que daqui a uma semana e meia, é que sobe o 3 vezes sem juros direto no site. Legal, a Maria Lígia, ela coloca assim que em Açores, Ponta Delgada, se tem alguma coisa, ela acabou de procurar e não achou. Acho que é legal explanar sobre isso, né, sobre essa pesquisa na Home, primeiro por cidade, país, né, ou cidade, e depois filtrar, né, no resultado de pesquisa, fazer os filtros para tentar encontrar. E não havendo, né, de repente falar com o time, porque vai pegar na região e vai pegar um guia exclusivo para montar. Não sei se é algo assim, ou se você tem algum outro apontamento para ela. Exatamente. A gente tem 6 mil guias no mundo, mas não tem. A gente tem lugares como Alasca, Mongólia, mas às vezes tem uma cidade ou outra que não tem. A busca é sempre pela cidade, tá, gente? Se for região, ele não vai aparecer. Por exemplo, região Serras Gaúchas, você tem que botar Gramado ou Canela, né? Algarve, que é região, você tem que botar Faro, Portimão, escolher as cidades. Então, a busca é sempre pelo nome da cidade, né? Então, primeiro atentar isso e, de fato, colocando o nome da cidade não tendo mesmo, se for uma coisa emergencial, de hoje para amanhã, é mais difícil. Mas se for uma coisa que tenha mais prazo, pede offline, porque aí o time de vendas demanda para a comunidade para achar o guia ou o passeio naquele local, tá? Então, é possível também, mesmo que não tenha online, a gente consegue achar.
A Andréa Souto levantou a mão. Pode falar, Andréa. Oi, bom dia, tudo bem? É o seguinte, eu tenho o white label da WeFriend no meu site, tá? E eu gostaria de saber o seguinte, eu preciso ter um outro tipo de acesso ou somente esse white label já é o suficiente para fazer toda a transação, eu ter todo o meu... verificar as vendas, eu preciso ter um outro acesso ou somente o white label? Como que é? Andréia, ótima pergunta. Inclusive, acabei de me dar conta que eu não mostrei o acesso para vocês do sistema, né? Mostrei a parte, porque que eu fico tão preocupada com a parte principal, que é entender a venda, que esse detalhamento do sistema, do acesso, a gente também consegue tirar com o executivo. Andréia, o White Label ele é uma ferramenta para o seu passageiro fazer compra. Para você fazer gestão da sua conta, você tem que entrar com o seu acesso. Porque quando o passageiro faz o uso do seu white label, ele vai entrar, vai se cadastrar, vai comprar ali, vai cair dentro das suas reservas, porque está dentro do seu white label, mas ele vai entrar como... Né? Por exemplo, Paulo Roberto, vai entrar ali como Paulo Roberto. Você entrando no seu white label, é o acesso diferente, entendeu? O white label é só uma ferramenta de compra. O seu acesso é direto pelo site do WeFriend com seu login e senha. Tá, então eu só vou verificar isso. Eu só queria saber quem é a minha executiva. Eu tenho aqui um contato de Camila. Então, você está no interior de São Paulo? Eu sou ABC, é grande ABC. Então é o Thiago. É Thiago. A Camila continua na empresa, só que agora ela fica direto no time de vendas, até porque ela é uma excelente vendedora, está sempre batendo todas as metas, então ela está agora direto no time de vendas. Você pode continuar chamando a Camila, tá? Pode pedir a venda direto para ela, não tem problema, porque ela é do time de venda, e para esses detalhes de cadastro, acesso e tal, aí você chama o Thiago. Tá? Aí a gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui. O Thiago já até sinalizou aqui para mim que ele pegou o contato dela certinho ali, ela já conversou com ela, vai retomar. Então ótimo. Então o Thiago vai te acionar aí depois. Ele está aqui na call em alguma janelinha. Aí eu já vejo com ele todos os detalhes em relação ao white label, se está tudo certinho. Então eu queria já começar a ver se está tudo certinho, né? Os acessos ao meu... para eu saber, né? Da parte realmente administrativa. Então, até tirar algumas dúvidas com ele, que eu acho que é legal a gente ter isso. Eu ter o meu executivo para eu acionar, assim como você falou, eu preciso de uma coisa pontual. Tiago, preciso disso, então eu preciso desse contato para eu, né, ter essa parceria com vocês. Mas beleza, muito obrigada. Legal. A Bruna do nosso time, Amélia, pede para você falar sobre o atendimento corporativo. Sobre o atendimento corporativo. Bruna, não sei exatamente o que você quis dizer. Não, na verdade, desculpa, mas para dar algumas dicas, por exemplo, de quem atende aqui mais o perfil corporativo, como que a nossa plataforma pode auxiliar? Que tipo de produto a gente consegue? Seja um tradutor, por exemplo. Tá. Desculpa, gente, o TicTac hoje demorou aqui, eu fiz um raciocínio diferente. É verdade, eu vou, inclusive, compartilhar minha tela de novo, peço perdão aí, eu sei que a gente já são 11h14, eu tento falar o mais rápido possível para não tomar o tempo muito de vocês, mas é importante eu mostrar o acesso ao sistema para vocês verem. Mas, entrando aqui no que a Bruna falou, a gente tem muita agência que atende corporativo e a gente consegue atender os executivos, não só com a parte de transfer, né, que é uma coisa que eles usam, porque você precisa do transfer independente do motivo da sua viagem, como muitos guias agem como tradutores. É importante saber a diferença seguinte, se você precisa de uma tradução simultânea, é um outro perfil. Em alguns lugares a gente tem quem faça esse trabalho, porque o tradutor simultâneo, ele normalmente tem uma outra certificação, porque ele é um especialista, né, em poder ouvir e traduzir principalmente questões técnicas. Agora, a gente já teve... para acompanhar diretores, donos de times de futebol em Bangkok, que precisava de uma tradução para acompanhar ele no jantar, porque ele não falava nada, e aí a fez só o papel de uma tradução de uma conversa normal, sem nada técnico. Para acompanhar também, agora eu lembrei de um outro caso, um cliente que foi para Moscou, ele tinha várias reuniões agendadas, vocês sabem que na Rússia não tem nem placa em inglês, é difícil super andar lá, e ele contratou um guia, aí ele passou a agenda que ele tinha das empresas, o guia ajudou ele a otimizar por conta da localização, para ele não ficar fazendo isso na cidade, organizou a agenda, contratou ele 8 horas,
Aí o guia agendou, fez a agenda dele, ajudou, ele acompanhou, pegou ele no aeroporto, foi em todas as reuniões com ele, no final do dia levou para o aeroporto de volta, que era só um bate-volta por conta dessas reuniões, e participou ali fazendo a tradução, né? Então, são exemplos de como você consegue atender, mais exemplos de como os guias conseguem atender em diversos serviços, né? Como eu sempre falo, a gente pensar fora da caixa e atender diversos serviços que não necessariamente só a parte de turismo. O próprio corporativo, às vezes o marido ou a mulher está viajando a trabalho, o companheiro e a companheira ficam ali, precisam de um tour enquanto o marido trabalha, então não deixa de ser um atendimento a um cliente corporativo, né? Às vezes um serviço de concierge, reserva de restaurante, ticket, alguma coisa, só reforçando, não é em todo lugar e todo guia que tem, porque também o serviço de concierge é muito específico, mas na maioria dos lugares a gente consegue. Claro, quanto maior antecedência, mais fácil a gente consegue oferecer, né, e achar um guia que faça esse trabalho. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Bruna, tem que lembrar mais alguma coisa que eu tenho esquecido? Esse aqui, por exemplo... A Dulce tinha assinado com a mão também, ela de repente queria falar, e ela abriu o microfone, fica à vontade. Tá, eu não estou ouvindo... Dulce, eu não estou te ouvindo, eu não sei se alguém está ouvindo e é o problema aqui no meu microfone. Para mim também não chegou o áudio dela, não. Pode prosseguir, depois se ela entrar, ela fala. Tá, eu vou apresentar aqui, Dulce, depois você me chama de novo. Então, para quem é mais fly, aqui é o portal de acesso, né, conhecido, o Oba, como todo mundo já sabe, você se logando no portal. Gente, aqui do lado do ícone do Reservia, você vai ver que já vai abrir o ícone do iFriend, né? Então, você clicou no ícone do iFriend, ele já abre dentro do nosso sistema. Aí, esse é o que eu falei que é a plataforma de gerenciamento de conta. Então, vou aproveitar e apresentar para vocês. O cliente que não é Bfly, ele acessa direto no site ou direto no sistema, em vez de ser por dentro do Mashfly, vai ser direto no site, só colocando login e senha. Esse painel é igual, tá? É igual para todas as agências, só, obviamente, as agências que não são Bfly, não vai ter a logo da Bfly, etc. Né? Então, aqui, aqui dentro do coisa, você já tem, comercial@theiFriend.com e o nosso chat, que quando você clica, ele já vai, acho que não vai aparecer aqui para mim, né? Mas ele vai, apareceu. Ele já aparece a nossa bonequinha Easy, e aí você entra no canal online para conversar. Então, olha, o sistema aqui, ele é bem simples. Você tem o dashboard, que é com essa parte principal. Se você clicar em acessar, ele vai para o site, ele volta para o site, e aí você pode fazer tudo pelo site. Tem agências que a gente vê que preferem o Manage, né? Que o nosso sistema é o Manage. Então, tanto faz um lugar ou outro. A diferença é que no Manage, para você verificar uma reserva, ele não tem uma busca. Você tem que ir aqui, nova reserva, e na nova reserva, na simulação, é que você faz a busca. Então, por exemplo, vou botar o mesmo exemplo lá, vou botar Roma. Aí, Roma... Não, meu Deus, eu estou botando a agência, desculpa. Localização. Roma. Eu vou botar Roma aqui, você vai ver que vai aparecer os mesmos guias do site, só que você está vendo que aqui você não tem muita informação, então por isso que eu indico a busca pelo site, né? Então, agora, você quer ver um perfil, você fala assim, será que foi essa Débora que eu vi? Você clica em ver perfil, ele, sem sair da sua tela de reserva, ele abre o perfil da guia para você. Então, as agências que já estão mais acostumadas, já fizeram várias reservas com a gente, eles vêm direto pelo Manage, mas, gente, de verdade, tanto faz, vai ser como cada um preferir trabalhar. Você só vai precisar do Manager quando você for sacar a comissão ou quando você for pagar net. E aí eu vou explicar. Aqui em reserva, aqui é o seu gerenciador, você vê todas as reservas que estão cadastradas aqui, né? Então, aqui é tudo teste, né? Porque isso aqui é só um login de teste nosso. Eu vou clicar aqui em Pague Aqui, A reserva que for para mais de 15 dias, ela já vai abrir para você pagar. Outra regra importante. Você não é igual aéreo, tá, gente? Então, não tem
um prazo para pagamento. Como o perfil e os produtos eles estão online, o perfil da Maria, por exemplo, ele só vai sair daquela disponibilidade daquele dia se eu pagar. Enquanto eu não pago, o perfil dela continua online para ser reservado. Se for uma cotação offline, aí sim pode ser que tenha mais prazo, né? Fez um grupo ali, aí vai ter prazo para pagamento. Mas produto online, toma cuidado que ele não tem prazo, tá? Então, quando você clicar em Pague Aqui, o pagamento é sempre em reais, não tem IOF, tá? Você pode clicar, NET ou... Amélia, desculpa, eu cortei seu som sem querer. Toma ele, reativa ele aí, por favor. Eu cortei sem querer. Eu fui anular o da Dulce, que estava estourando, aí entrou o seu. Roberto, quebrando minhas pernas. Perdão. Nada. Então, só como eu estava falando aqui, você precisa do Manage para fazer pagamento NET ou para acessar as comissões. Para você, se vai pagar com cartão do passageiro direto no site, não tem problema, pode abrir. Outra coisa importante, você pode mandar, quando a reserva estiver feita, vai aparecer no seu painel um link de pagamento aqui. Esse link de pagamento, vocês podem mandar direto para o passageiro. Ele não precisa se logar, nada, ele entra, só uma tela de pagamento, ele te faz. Então, a gente sabe que hoje, cada vez mais, os clientes não querem passar os dados do cartão, então vocês conseguem mandar o link de pagamento para eles, tá? Então, aí pode ser direto pelo site mesmo, pega o link de pagamento e manda. Se quiser pagar NET, mesmo que seja com o cartão do cliente, porque você vai receber o resto na entrada, é só vir por aqui. E comissão para sacar, de 1 a 31 do mês, todas as vendas de 1 a 31 do mês, elas são pagas, emite nota no último dia, e são pagas no dia 7 do mês seguinte. Então, vocês veem aqui comissão de afiliados, comissões disponíveis, e aí toda a lista de comissão que tiver, ela vai aparecer aqui. Aqui as informações sobre a nota fiscal, para vocês emitirem a nota. Aqui mesmo, quando eu clico solicitar comissão, ele já aparece aqui o número do book e o valor. Se forem várias reservas, ele vai somando aqui. Você emite a nota, já anexa aqui, já bota seu Pix e envia a solicitação. Simples assim, gente. Todo último dia do mês, entra no sistema, clique em solicitar comissão, anexou a nota, cai para o financeiro, dia 7 está na conta de vocês, tá? Então, é bem simples. Então, tirando a questão da comissão e o pagar NET, vocês podem fazer tudo pelo site. Inclusive, a lista de reservas também, ela fica pelo site, tá? Então, tanto faz. Como eu falei, tem agência que já está preferindo trabalhar pelo Manage, tem agência que prefere trabalhar pelo site. Então, fica a cargo aí de cada uma, como prefere trabalhar. A Bruna colocou os contatos de todos os executivos de contas aí por região, né, no chat. Legal o pessoal pegar e copiar o contato, né? Que tudo isso que você passou aí, né? Um overview geral, mas eles vão ter o suporte ali do executivo para executar, não precisa decorar, né? Quando for fazer, vai ter o suporte ali, vai decorar em 2, 3 vezes que fizer, né? Isso, e a pessoa do Sul, gente, que atende todo o Sul, ela vai começar só na outra semana, a gente está acertando os detalhes, por isso que a gente não botou. Então, se for alguma coisa do Sul, pode me acionar direto, ou pode mandar no e-mail comercial, ou né, no chat, enfim, qualquer canal. Poxa, eu estou precisando falar com a Nelly e tal, se for alguém do Sul, pode me chamar direto. Tem aí também, vou botar meu e-mail aqui também, os e-mails são sempre iguais, né? Garcia@com. Teve mais alguma pergunta, Roberto? Não, é isso daí. E também queria reforçar, assim, para todo mundo aí que tá na reunião e de repente não conseguiu que alguém da equipe entrasse, né, por causa do excesso, batemos mais de 100, né? Então, a gente vai fazer regularmente esses treinamentos, de 15 em 15 dias vamos fazer, e devido à alta demanda que está para o momento, a gente vai fazer semanal. Aí, depois que a demanda der uma aferrecida, aí a gente torna ele 15 em 15 dias. Então, é só vocês alertarem o pessoal aí que a gente vai enviar o convite, vai enviar o comunicado da próxima data na semana que vem, tá bom? Além da Amélia aí, a Bruna também dá o treinamento, a Andressa, a Lilian, né? O time aí, a equipe comercial toda aí faz esse treinamento mesmo. Então, a gente vai ter... E vai estar gravado também, se alguém precisar do link. E a gente também faz exclusivo, direto só para as agências, né? Às vezes, agências têm mais funcionários, ou tem filiais, tem uma equipe maior. A gente também faz... Cada promotor faz para a sua agência direto, tá? Então, também
tem essa opção. Legal. Então sai um convite aí para a semana que vem, um alerta para a semana que vem, uma nova data já agendada, tá? Isso aí. Gente, obrigada mais uma vez, obrigada pelo tempo de vocês, tá? Que a gente sabe que é super precioso, super importante, ficaram aí até o final. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. É muita informação, principalmente por ser um produto novo, mas chama a gente, tira a dúvida, não achou no site, não interprete que a gente não tem, chama a gente, seja o executivo, seja a equipe de vendas, que é muito importante esse trabalho conjunto para a gente entendendo. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, boas vendas, feliz 2024, que de fato seja um ano muito diferente para todos nós e que o iFriend possa participar aí desse aumento de vendas, que a gente contribua com esse aumento de vendas na agência aí de cada um de vocês. Obrigada, gente.